tocado, né, com toda a movimentação que ocorreu no dia de ontem. Ela foi vítima de um acidente na quarta-feira retrasada, se não me falha a memória, e onde atravessou um sinal vermelho e um carro da cidade veio, e acho que vocês ficaram sabendo, né? A gente chegou a comentar sobre isso. E ontem, quer dizer, nós já conhecemos um pouco da história pela convivência, pela amizade, né? Ela tinha muita afinidade com Zenilda e abria o coração. Nós nos encontrávamos em alguns cafés, tive a oportunidade de pregar uma vez lá num dos cultos que ela me convidou. E a gente via assim no coração dela, assim, na forma, né, dela se comportar, muita sinceridade. Ela conheceu Jesus com 11 anos e com 11 anos colocou o encontro com o Senhor Jesus, e a partir daquele dia decidiu seguir Jesus pelo resto da sua vida. Um pouco mais de idade, ela foi para um seminário das Assembleias de Deus que tinha em Pindamonhangaba, e lá ficou lá aos 4 anos. Lá conheceu seu marido, né? Casaram e sentiram uma direção de Deus de serem missionários lá na selva amazônica. Então, 20 e poucos anos, né? Começando uma vida matrimonial, eles já se despencam para o campo missionário, numa área extremamente difícil ali, né? Pastor Ilhéu, acho que já andou passando por lá, com o pessoal do Asas do Socorro, por ali. Mas alguém assim, extremamente apaixonada pelo Senhor Jesus, eles, né? E uma vez, uma experiência, ela conta isso, ela, depois de remar 2 horas, porque as ruas, né? Não sei quanto sabe, lá pelo Amazonas é tudo rios, né? As ruas são rios. Ela chegou, depois de ela, o esposo e o casal de filhinhos que já tinham nascido no campo missionário, foram atender um pedido de uma senhora que queria uma visita e uma oração. E lá eles foram, remaram 2 horas, e lá chegando, passaram lá pelas palafitas, o pai segurando a mãozinha, acho que o garoto tinha uns 3 anos de idade, a menina um pouco mais nova, cada um segurando, né? Ela segurando a menina, ele segurando o menino. E lá fizeram a visita e tal, e decidiram então terminar com a oração. E começaram a orar, e de repente o pai solta a mão do filho, né? O pastor lá, para impor as mãos sobre a vida da senhora. E naquela fração de segundos eles escutam um splash, né? E olharam e o menino não estava. O menino caiu nas águas turvas daquele rio. Em seguida, o pai mergulhou, né, correu, se lançou nas águas para tentar localizar e, enfim, a criança morreu. E ela queria... Eu fiquei muito tocado nisso ontem, porque os rios ali são infestados de piranhas, não sei se vocês sabem muito bem disso, e qualquer animal, qualquer coisa que cai ali é rapidamente devorado. De repente ela começou a orar, ela queria pedir ao Senhor, entendeu o que tinha acontecido, e ela queria pelo menos que o corpo do filho dela voltasse, que ela queria enterrar o filho, E me parece que 30 e poucas horas depois encontraram o corpo da criança. Então ela viveu essa experiência, né, de dor no campo missionário, mas uma coisa assim que me chamou a atenção eu a conheci durante os 10 anos, né? Estou aqui há 10 anos já, 11 anos vou completar agora. E o que destacou na vida dela foi uma pureza assim indescritível nos dias de hoje. Diz que o filho contou que um dia antes dela morrer, diz que ela falava assim: Jedson, você não lembra, né? Mas quando eu estava no campo, eu fazia uma viagem por ano
para ver minha mãe e meu pai que moravam no Paraná. E sempre era no final do ano, então ficava ali aquela ansiedade de preparar as malas e tal, para lá e ter aquele tempo, aquele mês de férias lá, descansando, abraçá-los, beijá-los, né? Para depois, em seguida, depois das férias, voltar para o campo. Isso aconteceu durante os 10 anos que ela teve no campo missionário. E hoje eu amanheci com essa sensação. Isso foi filmado, eu achei impressionante. Eu amanheci que eu estou arrumando as malas para ir visitar papai e mamãe. E o Jair falou, o que é isso, mãe? Tá. E no dia seguinte aconteceu o acidente. E ontem eu fiquei sabendo também que ela não morreu por causa da pancada em si, né? Ela não foi vítima. Quando o carro bateu, ela já tinha morrido, ela teve um ataque cardíaco. Então, não sofreu. A gente estava perguntando, meu Deus, que morte trágica, né? Mas houve todo um preparo do Senhor. Não há dúvidas que o Senhor agiu dentro dessa situação toda. E estou falando isso porque o que me chamou muito a atenção na vida da Nilza foi a pureza, né? Aquela pureza, né? Ela era apaixonada por Israel, andava com bandeiras de Israel, sabe, com os símbolos de Israel, mas era algo muito puro, muito puro. Eu lembro uma vez, eu até falei para o Euso, um dia ela me chamou, fomos lá no culto, num dos cultos da rede de mulheres, eu fui lá para ver, para prestigiá-la e tal, uma segunda-feira, e de repente ela disse, pastor Cacau, estão chamando o senhor lá na secretaria, estão precisando do senhor. Eu falei, ok, não, a gente gosta sempre de ajudar. Você viu que eu não cheguei lá, aí eu vi assim, vi a situação, tinha uma arca, tinha uma réplica de uma arca, com 2 bonecas Barbie em cima, colocaram asas nas Barbies, e eu teria que vir desfilando, assim, junto com mais 4 sacerdotes, com a arca, assim, e tambores, e eu falei, minha irmã, me inclua fora dessa, eu sou novo na cidade, e eu consegui, com muito jeitinho, assim, não... Mas eu vi naquilo, não vi maldade, mas eu vi muita pureza naquela atitude, né, da Nilza. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, baseado num texto lá em Mateus, capítulo 5, verso 18, quando o Senhor Jesus, ele inicia ali o sermão do monte, né? E ele vem falando lá sobre as bem-aventuranças, e ele chega no verso 8, e diz assim, bem-aventurados ou felizes os puros de coração, pois verão a Deus. É isso que está escrito na sua Bíblia? Amém ou não? Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Acho que eu falei 18, né? Perdão, gente. E aí eu vi contrastando com essa pureza, eu pergunto para que você responda, como é que você está terminando esse ano? 3 semanas, o ano vai terminar. Você está terminando o ano melhor? Você acha que deu uma regredida? Como você está terminando esse ano? Que análise? Dezembro, para mim, é um mês que eu começo a fazer aí as minhas análises, né? Assim, começo a fazer uma análise introspectiva, saber, tentando me avaliar à luz da palavra, se houve algum crescimento, né? Se as experiências, se as lutas, né? Que a Sandra cantou aqui com de alguns cânticos, se as lutas me tornou alguém melhor do que o ano passado, né? Mas eu pergunto, e aí? Está terminando o ano melhor, mais comprometido? E quando lembro de pureza, não sei se vocês lembram, quando a gente fala de coração puro, né? Bem-aventurado os puros, os limpos, puros de coração, porque eles verão a Deus. E eu lembro dessa imagem. Não sei quantos lembram, uma vez, eu estava falando aqui, eu citei esse animalzinho aqui. Esse animalzinho se chama arminho, né?
ele vive ali nas florestas da Europa com a Ásia, e a pele dele, né, é uma pele muito cobiçada. Ela tem nas exposições de peles, ele tem um valor assim alto. É bem valorizado. Por quê? Porque ela é praticamente perfeita, é mais alva, mais branca do que a própria neve, ela se destaca. Então, esse animal ele tem um símbolo de pureza. Alguns juízes usam na sua indumentária o símbolo desse animalzinho que representa pureza, representa alguém extremamente puro naquilo que faz, nas suas decisões e tudo, né? E por conta disso, ele é caçado, só que ele tem muito, dizem aí os entendidos, que esse animal tem muito orgulho da sua pele, né? Do seu pelo, que ele é impecável. E isso se torna uma arma, né, para os caçadores que não colocam armadilhas, simplesmente. O que eles fazem? Quando ele se vê acuado, ele foge para a toca, ele corre para a sua toca. Então, os caçadores, estrategicamente, colocam lama e sujeira na entrada da toca. Se vendo acuado, esse animalzinho vai, né, e tenta se esconder, mas vendo a sua toca, a entrada, ela suja, ele decide não se sujar. Então ele prefere virar e enfrentar os cães de caça. Ele prefere morrer do que sujar o seu pelo. Então esse é o maior símbolo da pureza. E toda vez que a gente fala de pureza, eu lembro da história, né, real desse animalzinho. Se você puder pesquisar na internet, você vai saber um pouquinho. Então eles têm um slogan que a pureza, ela é mais preciosa do que a própria vida. A pureza vale mais do que a própria vida. Ele prefere morrer, ter o seu pelo sujo de sangue, do que se sujar com porcarias, né, E o que a gente entende, o que a gente aprende, o que a gente é confrontado nesse texto que Jesus está ministrando ali no Sermão do Monte. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem, eu não sei quantos lembram, mas tinha uma música quando era garoto, dizia assim: queria saber como é o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Não sei quantos lembram disso, não é da época de vocês, não? Eu lembro que eu cantava muito com a minha avó. Mas, vamos voltar aqui. Coração, né? Bem-aventurado ou feliz os limpos de coração. A gente tem prazer naquilo que é puro, não é isso? A gente estava almoçando hoje e o Everton estava contando sobre 2 irmãozinhos, né? Um garoto tem 7 anos e outro acho que tem 6. E um é extremamente assim, relaxado, né? Come de qualquer jeito, come com a boca. A Carol estava dizendo que ele, para provocar o irmão mais novo, que é nojentinho assim, né? Ele coloca a comida na boca e começa a comer com a boca aberta. Nham, 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 nham. E o mais novo não suporta e começa a ter ânsias e começa a vomitar, né? Porque ele entende que o que o irmão mais velho faz é uma imundície, é algo nojento, né? E de uma maneira paralela a isso, nós amamos aquilo que é limpo, que é puro, ou não? Você não gosta? Eu amo assim, quando eu chego em casa, né? E Zenilda se invocou. Ela se invocou e deu aquela geral, assim, né? Eu me sinto assim, chegando num castelo, assim, falei, uau, né? Casa cheirosa, tal, como a gente tem prazer nisso. Agora, quando se fala do coração, né? Quando Jesus está dizendo assim, olha, é feliz os puros de coração. Como é feliz? Por quê? Porque eles verão a Deus. Eles verão a Deus. E esta é a máxima
é a máxima da nossa vida. Eu creio que nossa caminhada, o objetivo nosso, é quando chegarmos lá na glória, é ver o nosso Senhor, ou não? Amém ou não? Vocês ainda lembram disso? Eu lembro que Moisés, quando começou, né, a ter a experiência dele com Deus, ele falou: Senhor, mostra-me a tua glória, né? Eu quero ver o Senhor, eu quero te ver. E Deus disse para ele: olha, homem nenhum poderá me ver a face e permanecer vivo, né? E lá foi quando Deus armou todo aquele cenário, colocou ele na fenda da rocha, e Moisés conseguiu enxergar o Senhor pelas costas, né? As costas do Senhor, aí a glória do Senhor. Mas quando se fala de coração, o coração é tido como centro da nossa personalidade, ok? Na Bíblia, o coração é o centro da nossa personalidade, a essência daquilo que somos, efetivamente. Coração é definido como a mente, a emoção e a vontade. Fala do homem assim na sua totalidade. Quando se fala de coração, está falando do homem na sua totalidade. Eu acho bacana, toda vez que o Enzo, até estava confirmando com ele, eu sempre falo assim, que tudo começa com um pensamento, depois gera um sentimento, que se traduz depois num comportamento, né? E aí está a mente, né? A emoção e a vontade, comportamento, a vontade. O que o Senhor está falando aqui é que a pureza, ela deve penetrar todas as áreas da nossa vida, tudo aquilo que fazemos, ou tudo aquilo que nós somos, ela deve entrar nos meandros, nos lugares mais escondidos da nossa vida. Nós precisamos permitir que a pureza esteja presente. Porque se somos habitação de Deus, veja bem, você se incomoda com aquilo que é impuro ou não? Ok? Ontem lá, os meninos estavam arrumando as malas deles, e estava falando de esquemas, né? Esquemas para se legalizarem aqui no país. Quantas oportunidades, quantos esquemas as pessoas oferecem para que as pessoas burlem a lei ou mintam para que possam estar legais aqui. Ok? E alguns cedem, tornando assim a vida impura. Eu lembro alguém que recebeu um chamado para ser um ministro, para ser um pastor, recebeu uma palavra profética lá no Brasil: olha, você vai ser pastor nos Estados Unidos. Ele: eu recebo, e parece que 15 dias depois, um mês depois, ele contratou um coiote. E atravessou a Via Dolorosa e veio para cá. Eu sei disso porque ele acabou chegando aqui em Forte Mais, nós os conhecemos e eu soube da história. Entendeu? Então, eu não quero aqui criticar, mas é estranho essas decisões, né? Porque Deus nunca vai baixar o padrão para facilitar as coisas para nós. Ele já estabeleceu um padrão e nos deu o caminho através da fé em Jesus Cristo para que possamos alcançar esse padrão que Ele estabeleceu. E quando se fala de pureza, né? Quando se fala de ter um coração puro, voltando aqui, ele fala que a pureza deve entrar em todos os meandros da nossa vida, nos pensamentos, nas nossas emoções, nos desejos, na nossa vontade. A pureza ela deve estar presente em tudo isso. Às vezes nós ficamos, eu não sei você, mas por várias vezes eu fico me avaliando à luz da palavra para ver aonde eu tenho perdido a minha simplicidade, ou a pureza, ou como está a minha motivação em relação às coisas do Senhor, em relação aos relacionamentos, em relação a como agir com aqueles que um dia talvez tentaram te machucar ou machucaram, para que não seja contaminada. Eu não sei se você tem hábito de orar por aqueles que te feriram e abençoá-los. E como isso é maravilhoso. Eu já vivi experiências assim, tremendas, de como, sabe, o Senhor me abençoou por estar orando por amigos ou por ex-amigos. Isso é o que eu busco, como o Sandra estava falando aqui, com o coração escancarado, que tem desejado buscar mais ao Senhor. Eu tenho buscado, de alguma maneira, ser cada vez mais puro.
porque eu quero ver o meu Senhor. Eu quero ver. E a palavra de Jesus está clara aqui. É feliz os puros de coração. Porque a malícia tem tomado conta demais desse mundo. Tudo tem um senão, tudo tem uma vírgula, tudo tem uma dúvida, tudo tem... e a gente fica, sabe, num mundo de desconfianças. Estava vendo as crianças em casa ontem brincar, e estavam ali esperando os pais se aprontarem. Eu falei assim, pastor, estou com fome. Falei, pô, está com fome, legal. Aí fui lá, peguei um negócio de pão de queijo. Mas eu acho bonito, assim, essa simplicidade, essa pureza, essa espontaneidade de uma criança chegar e não ter vergonha, não ter meias palavras, de abrir o seu coraçãozinho e falar assim, ainda que eu não seja alguém da convivência diária, mas não ter meias palavras, dizer assim, eu estou com fome, você tem alguma coisa para me comer aí? E assim que nós devemos ser, buscar esta mesma pureza no nosso relacionamento, no nosso dia a dia. A palavra diz também que o coração é a fonte dos nossos problemas. Você sabia disso? O nosso coração é a fonte dos nossos problemas. Por que estou dizendo isso? Porque as dúvidas, desconfianças, julgamentos, os medos, os desejos, saem de dentro dele, do nosso coração. Jesus declarou assim, Mateus 15, 19, porque do coração procedem maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Nós erramos quando a gente pensa que o problema é geográfico. Eu lembro a minha mãe, um dos meus irmãos, aliás, os três meninos, né, se envolveram com cocaína. Mas o Marcelo, que está hoje com 51 anos, e assim, desceu a ladeira de um jeito complicado e de uma violência tremenda. E minha mãe acreditava que, se pegasse ele e tirasse de Santos, onde ele tinha muitos amigos, e mandasse ele para Recife, para ele trabalhar com tubulação industrial, nas plataformas de petróleo lá, que ele ia ficar livre disso. Eu falei, mãe, isso não vai adiantar, porque o problema não é geográfico. O problema está aqui, ele precisa tomar uma decisão, ele precisa ter um encontro com Jesus, ele precisa ser liberto. E minha mãe, não, ok, ele precisa liberar, mas ele precisa trabalhar, eu tenho certeza que ele ocupando a mente, isso vai, ok, mãe, ok, o que a senhora precisa? Não, me ajuda a mandar ele, ok. Ele foi para Recife. E lá a mesma coisa, né? Lá continuou nas drogas, continuou viciado, ao ponto de voltar. E ele só está, entre aspas, limpo, em Santos, porque decidiu voltar para Jesus. E hoje está lá um centro de recuperação, onde é monitor já, ajuda lá os recuperandos, fica 15 dias lá ajudando, e 15 dias ele fica na casa dele. Mas quando a gente fala que o problema não é geográfico, o problema está aqui dentro, né? A gente olha para Jesus e o que acontece? Jesus, ele venceu num ambiente totalmente hostil, complicado. O problema não era o problema não era o ambiente. Nunca será o ambiente. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O problema não está no ambiente em derredor, porque Jesus venceu. A palavra do Senhor diz lá que ele não cometeu pecado, nem dolo, nem engano algum se achou na sua boca. Jesus venceu no meio de uma situação assim, onde todos o odiavam, né? Ele se tornou odiado ali pelos religiosos. Então ele conseguiu vencer. Ele venceu. E se ele venceu, nós vencemos também. E é interessante, né? Eu acho bacana essa comparação, porque Adão estava num ambiente totalmente tranquilo. Adão estava num paraíso. Adão estava num paraíso? Não? Vocês lembram ainda disso? Então, o ambiente não teve qualquer influência na decisão dele de não obedecer. Brotou daqui, do coração. Ele decidiu não obedecer, ainda que tenha recebido uma ordem específica
para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jeremias 17:9 diz que o coração é enganoso. O coração é enganoso. Quando eu leio essas coisas, começo a ficar assustado. Eu tenho um inimigo, né? Um inimigo que vive aqui. O coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Está falando de mim, está falando de você. Deixa eu repetir, está falando de mim e está falando de você. O nosso coração, a palavra do Senhor diz aqui, Deus está falando aqui, que ele é extremamente enganoso e, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Provérbios 4:23, o sábio diz assim, que de tudo que o homem deve guardar, principalmente deve guardar o seu coração. Dele procede as fontes da vida. Salmo 19, verso 14, versículo que nós citamos aqui, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Palavras da minha boca, o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença do Senhor. Será que Deus se agrada com um coração todo, descuidado, sujo? Será que Ele deseja habitar num ambiente complicado como esse? É interessante que nós entendemos que o Senhor deseja a pureza no coração, ok? Às vezes as pessoas tentam passar uma imagem de que a pureza ou a santidade está vinculada em indumentária, né? Ou na forma de culto, ou não comas isso, não toques naquilo. Deus enxerga o coração, é aqui dentro. Ele tem acesso, os olhos dele é como um raio-x que nos desnuda totalmente. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Eu não tenho como esconder do meu Senhor a condição do meu coração. Olha, interessante, os padres eles usam as suas batinas, né? Os monges se isolam, e os cristãos usam esses usos e costumes, mas nada disso pode traduzir pureza de coração. Isso é religiosidade, ok? O Senhor, mais uma vez, Ele não vê a aparência, Ele vê o interior, Ele vê o coração. E a gente sabe que o que Jesus mais bateu pesado foi na hipocrisia. Porque os religiosos, eles limpavam o lado exterior do copo. E o interior estava cheio de sujeira. Ele chegou a comentar, né, e mencionar acerca de um sepulcro. Comparar isso como um sepulcro. Aonde o quê? Aonde por fora aquela beleza, aquela pintura, o mármore, as gravuras, as letras de ouro e tal. E por dentro é uma imundície só, ok? O coração impuro, ele tem esse aspecto e essa aparência. Como nós desprezamos esse tipo de coisa, muito mais o Senhor. A palavra dele diz que Ele ama a nossa verdade no íntimo. Ainda que a nossa verdade seja extremamente complicada, vergonhosa, mas é essa verdade que Ele quer ouvir dos nossos lábios, essa verdade que Ele quer ouvir do nosso coração. E não tentarmos nos esconder ou viver uma vida de aparência. A pureza tem que acontecer no coração, porque coração é lugar de morada do Senhor. Vocês entendem assim? O nosso coração, não esse órgão aqui de mais ou menos 500 gramas, né, que bate, se ele não estiver batendo, confere aí, né, você vai ter um problema. Mas nesse nosso interior, né, na nossa mente, o Senhor, como falamos, né, ministramos sobre vir o reino, ser o governador, o dono, o amo, o Senhor
da nossa vida. Amém? Paulo ora assim em Efésios 3:17, habite Cristo o vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Habite Cristo o vosso coração. Para Cristo habitar esse coração, será que esse coração pode estar de qualquer maneira? Para Cristo habitar nesse coração. Eu sei que alguns irmãos viveram uma experiência de mudanças ali para o, não sei se é West Chase, não sei como é que é. E a reclamação de alguns irmãos foi que lá tem umas inquilinas, né? Que aparecem lá assim, ok? Você se abomina, você, peraí, você está vindo para cá, não está pagando aluguel, né? As baratinhas que às vezes andaram aparecendo lá no início, lá, às vezes o apartamento fica muito tempo fechado. Se isso incomoda a gente, se isso é sinal de impureza, a gente, não, principalmente mulheres, né? Mulheres ficam, né, desesperadamente, tem uma relação meio de antipatia, né, com as cucarachas lá. Principalmente nós, né, que não queremos isso, e o Senhor, aquilo que porventura está impuro. Por isso que é importante a nós avaliarmos o nosso coração, não confiarmos no nosso coração, né, aferirmos o nosso coração diariamente, todos os dias, confrontá-lo, né, sermos confrontados com a palavra do Senhor. Amém, queridos? O coração puro é um paraíso para o Senhor, onde Ele ama, se deleita em estar, em habitar, em tabernacular. Um coração puro, ele serve a Deus com integridade. Um coração puro, ele serve a Deus com inteireza, com integridade. Amém? Ele não vive assim, cocheando em dois caminhos, em dois pensamentos. A integridade, a gente tem prazer em orar. A gente tem prazer em gastar tempo com a palavra. Nós temos tido alguns encontros com os irmãos, com os homens, e a gente abre o coração ali, ora um pouco e depois a gente fica meditando na palavra. A gente chegou lá em Romanos agora, Romanos 6, a metade do capítulo, e como isso tem sido de um fortalecimento, né? Como é gostoso a gente estar sendo alimentado pela revelação da palavra de Deus, não por um estudo dirigido, mas por aquilo que um grupo de jovens, eu me considero jovem ainda, né? A gente está ali, sabe, sedento por ouvir o Senhor. E o Senhor tem falado de uma maneira tremenda. Às vezes já tivemos testemunhos, chegamos arrebentados, com, sabe, o coração assim em frangalhos, cansados no físico, e às vezes, poxa, vamos lá, não, vamos estar juntos, e saímos, né, totalmente fortalecidos, totalmente renovados, totalmente revigorados. Amém? Um coração puro, ele tem lábios que adoram ao Senhor, e adoram de coração, né? A gente fala, quando a gente se encontra, a gente fala entre nós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Amém? Aleluia. Deus ama um coração quebrantado, né? Um coração que se abre para Ele, que reconhece a sua condição. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Agora, o Senhor não suporta um coração dividido. Quebrantado é uma forma. Coração dividido, né, que cocheia em dois pensamentos, onde se quer, sabe, não, eu quero Deus, mas eu não sei se eu quero, eu não sei se eu quero vê-lo, né? Os limpos de coração, somente os limpos de coração, os puros de coração é que verão a Deus, e isso precisa chamar a minha atenção, porque se nós temos sido ministrados pelo reino, né, ouvimos palavras do reino, a Basileia, vem o teu reino, a porta do reino, o rei do reino, né, o viver no reino, eu preciso ter o meu coração atento em que condição ele está.
se existe realmente alguma coisa que não tem me motivado ou me levado a ter essa casa limpa, manter essa casa limpa, para que a presença dele seja real. Amém? Aleluia. Porque quando eu desejo isso, eu me afasto daquilo que é mal. Eu me afasto daquilo que é impuro. Eu me afasto daquilo que me tenta, ou que tenta me derrubar, que tenta ofender aquele a quem eu amo. Você está me entendendo? Eu fujo destas coisas. Um coração puro não flerta, não vive numa região de perigo. Ele acaba fugindo para não ofender o Senhor. Nós comentávamos esses dias lá acerca do que Davi sentiu quando pecou, quando ele foi confrontado por Natã. E ali naquele confronto ele foi e tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele sofreu, ele passou por um processo de arrependimento, um arrependimento sincero. E o Everton levantou uma frase, ele não disse assim, olha, eu pequei contra Urias, eu me intimei em cima de Batseba, ou de Betsabá, eu usei do meu poder como rei, não. Ele não falou nada disso, ele disse, contra ti, Senhor, contra ti eu pequei, contra ti somente. José, da mesma maneira, quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, um jovem bonito, inteligente ali, sobre a guarda da casa, o marido longe, e ele fugiu para não ser infiel, para não ofender o seu Senhor. Ele quis manter-se puro. Apesar de, talvez, não estava entendendo o que estava acontecendo, abandonado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, sofreu todas aquelas coisas que nós já conhecemos, mas ele manteve-se firme, porque ele não queria, assim como o Arminho aqui, dando um exemplo, ele preferia morrer do que ter a sua ofensa, a sua vida ofendendo o Senhor, do que ter uma mancha na sua vida de infidelidade ao Senhor. Agora, por que razões que a gente precisa manter ou ter um coração puro? Porque pureza é sinônimo de santidade, ok? Santidade a gente já ouviu várias vezes aqui. Santidade ou ser santo é você ser separado, consagrado, dedicado ao Senhor. Amém? Isso a gente entende como pureza, é um dos sinônimos de santidade. E o Senhor diz lá em 1 Pedro 1:16, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a vontade do Senhor, a nossa santificação. Esse é o propósito de termos sido escolhidos. Olha que interessante, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1:4. Deus nos escolheu não porque nós somos santos, mas para que nós possamos ser santos, separados, dedicados a Ele. Amém? Como é que está teu coração aí? Como é que você tem enfrentado durante esses 12 últimos meses as afrontas, os desafios, as tentações, as provações? O que isso? Como é que está se mantendo o teu coração? Agora, como é que a gente mantém, ou como a gente tem um coração puro? E a primeira coisa que a gente descobre aqui, eu preciso gastar tempo com a palavra. Não há outro método, não há outra forma de você ter um coração puro. Não há um outro antídoto, a não ser através da palavra, meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pura e nos lava. João 15, verso 3, achei interessante isso aqui. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus declarando isso com a maior autoridade, ok?
E é interessante que nessa oração, lá em João 17, Jesus diz assim: Pai, santifica-os na verdade. E o que é a verdade? A tua palavra. A tua palavra é a verdade. Eu lembro quando era jovem, eu gostava muito de um salmo, né? Salmo 119, verso 9, né? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como pode o jovem manter puro o seu coração? Como pode o jovem manter pura a sua vida? E ele mesmo responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Então, o contato com a palavra diariamente, queridos, o contato com a palavra, o relacionamento com a palavra de Deus, o relacionamento com o Senhor Jesus, que é a palavra, nos leva, nos confronta a ter esse coração puro. Ok? Eu só vou permitir que o meu coração esteja impuro, ou sorrateiramente eu seja alcançado quando eu não tenho o confronto da palavra do Senhor. A purificação do meu coração, ela não tem outra forma ou outro caminho, se não for pela palavra do Senhor, através da palavra, em contato com a palavra, na meditação da palavra, porque é ela que nos torna limpos. A palavra é que nos limpa. Amém? Coração puro também é quando eu frutifico, quando eu produzo frutos de arrependimento. Ok? Quando eu frutifico, Atos 3:19, portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Então, a gente tem falado de arrependimento, somos ministrados por arrependimento, e nos emocionamos, somos confrontados quando erramos, mas o problema está que arrependimento acontece de verdade quando há uma mudança, quando eu mudo. Não adianta se eu quero um resultado diferente, quero comer um bolo diferente, eu uso os mesmos ingredientes toda vez, vai ser exatamente a mesma coisa. Eu preciso tomar uma decisão de mudanças, de 180 graus, de mudança de mente, como a palavra arrependimento, ela significa no seu original. Amém, queridos? Uma outra coisa aqui, o próprio sangue de Jesus é que nos limpa de todo o pecado. 1 de João 1:7. E também quando eu clamo ao Senhor por um coração puro. Eu acho bonito um texto que Jó usa lá, que ele faz uma pergunta: será que Deus pode tirar algo puro da imundície, do que está sujo? Será que Jesus consegue fazer isso? Amém? Encontrar algo puro no meio de uma imundície, né? No meio onde há a morte, ele enxergar vida, ele enxerga a vida, onde a gente muitas vezes já desistiu até. Amém? Então, com a purificação dos nossos pecados, no sangue de Jesus. Amém, queridos? Então a gente sabe o quê? Que um coração impuro não vai ver Deus, não vai ver o Senhor. Amém? Entendemos até aí, né? Um coração impuro, nós estamos condenados a viver longe do Senhor. Se o objetivo da nossa vida cristã, depois de termos recebido Jesus, né, de sermos discípulos, sermos seguidores dele, conhecê-lo de fato, de verdade, ao chegarmos na glória, o nosso objetivo é ver o nosso Senhor, é vê-lo. Só que eu preciso guardar o meu coração, eu preciso aferi-lo com a palavra. E nós corremos um sério risco se a gente não vigia os compromissos, as responsabilidades, o tempo que voa. Nós não temos tempo a perder, né? Vamos dizer assim, com a palavra e com a oração, com a palavra e ter um tempo de qualidade com o Senhor, para aferir, para permitir que a palavra vá lavando, vá entrando, vá purificando
todas as áreas, as cavernas da nossa vida, do nosso coração. E isso é um perigo para nós. Isso vem a ser um perigo. Sem pureza, sem coração puro, eu não vou ver o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E é só Jesus que é poderoso para purificar a nossa vida, o nosso coração, através dele próprio, que é a palavra. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Muito mais do que qualquer coisa que a gente possa estar juntando aqui, né? Alguém está guardando dinheiro, ou investindo, fazendo investimentos, né? Mas o nosso bem maior é encontrar com o nosso Senhor. Amém? Eu preciso entender isso. O objetivo da minha caminhada é encontrar com o meu Senhor. Assim como Nilza viveu essa experiência essa semana. E ela amava o Senhor de uma maneira bacana, pura. Ela deixou um legado, um modelo, né, dentro da sua simplicidade. Ela não se importava de, às vezes, ser taxada, né? Ela tinha um apelido, chamava Mufova, né? Mulher forte e valente. Ela mesma se auto-apelidou de Mufova. Mas ela não tinha vergonha de tudo aquilo que ela fazia. Ela entendia que era dele, por ele e para ele. E apesar de toda essa experiência terrível, essa experiência emocional que ela viveu no campo, ela continuava amando ao Senhor com essa simplicidade e com essa pureza de coração. Eu achei bonito, para finalizar aqui, que toda a cristandade, tanto hispanos como brasileiros, como americanos, pararam esse sábado e quase que 70% ali da First Assembly, ali na Summerlin, encheu para dar um último adeus a uma mulher que não era pastora de igreja, né? Ela parou com o ministério dela depois que teve um problema aí, mas que ela tinha um testemunho de alguém que agia com pureza, de alguém que falava de um Jesus que ela conhecia de verdade, de alguém que viveu para Ele todos os dias da sua vida, 53 anos desde que ela levantou as mãos para Jesus, vindo de um lar católico. E ela testemunhava acerca dessa experiência tão tremenda. Amém, queridos? Mas o Senhor ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a ela. Será que a pureza do nosso coração se assemelha a essas crianças? Essa simplicidade, essa falta de malícia. Por isso, a minha pergunta: como é que está esse nosso coração? Como a gente está terminando esse ano? Mais simples? Ou nós demos algum passo para trás? Feliz os puros de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Aleluia. Que a minha e a sua oração diária, eu digo isso em nome de Jesus, seja a oração de Davi, no verso 10,